Fala, galera do nono ano. Espero que vocês estejam bem. A gente ainda não pode estar junto em sala de aula, então a gente vai seguir as nossas aulas aqui online. Vamos para a aula 3 do segundo bimestre? É a hora da produção de texto. Qual é o gênero que a gente vai produzir, galera? É o poema parodiado, tá? Vamos seguindo aí. Vamos relembrar o que é um poema. O poema é um texto que o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. Então, é um texto no qual o autor vai pôr as suas emoções, suas visões pessoais a respeito de determinado assunto, a voz que se manifesta na poesia, ou seja, aquela pessoa que está expressando os seus sentimentos, que é chamado de sujeito poético ou fictício, criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. Então, no poema, o eu lírico, que é o sujeito poético, que é diferente do autor, é ele que vai expressar suas emoções e suas visões pessoais sobre determinado assunto. Então, relembrado do que é o poema, vamos seguindo aí. Vamos pensar na característica do poema. É poema ou poesia é escrito em versos e estrofes. Tem a subjetividade. Vamos relembrar que a subjetividade. Subjetividade são as impressões pessoais que o autor põe no texto. Então, na hora de expressar o sentimento, a gente vai ver no poema toda a impressão pessoal que ele tenha sobre esse determinado sentimento, esse determinado assunto e por aí vai. Sentimentalidade, emotividade e afetividade, metrificação e rima e musicalidade. Então, lembre-se que eu falei na aula, na nossa aula sobre poema, que o poema parece que é uma música escrita que só falta ah, só falta ser instrumentada, que ela tem toda uma rima, tem toda uma métrica que a gente consegue identificar na hora que for combinar as palavras, tá? E a gente pode rimar com sílabas iguais no final de cada verso, intercalando, que é a rima mais usada na hora de fazer um poema. Agora, já que é um poema parodiado, a gente não pode esquecer o que é uma paródia, que a gente viu na aula 2 sobre intertextualidade. Paródia é uma imitação, na maioria das vezes cômicas. Então, eu vou pegar um texto, ou vou pegar um poema, e vou imitá-lo, trocando as palavras, trazendo aí uma comicidade, algo engraçado, até mesmo uma sátira de uma composição literária. Também existem paródias de filmes e músicas, utilizando a ironia e o deboche. Ela geralmente é parecida com a obra de origem e quase sempre tem sentidos diferentes. Isso quer dizer o quê? Eu pego a ideia principal e troco os sentidos para poder criar essa paródia. Mas a ideia principal está ali. Então, se eu faço um poema parodiado, eu posso aproveitar a rima, eu posso aproveitar a métrica tranquila do poema que eu estou parodiando, assim, só que eu preciso trocar o sentido do contexto e trazê-lo para a questão da ironia e do deboche, tá? Na literatura, a paródia é um processo de intertextualidade, já que intertextualidade a gente diz que é um texto que a gente consegue ver, perceber outro texto, é um texto citando texto, com a finalidade de desconstruir ou reconstruir um texto, sempre. Seguindo aí. Aí eu trouxe exemplos de poemas parodiados. Primeiro, eu trouxe a quadrilha, tá? Que é de Carlos Drummond de Andrade, que já é uma paródia de um romance de Shakespeare, tá? Vou ler aí rapidamente para a gente perceber como que a gente foi feita as paródias a partir desse poema de quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, esse seria o poema original, aqui no nosso exemplo,
tá? Que ele já é parodiado de um outro texto. E aí a gente tem outros dois poemas parodiados desse poema quadrilha. Barbárie Drummondiana. O homem que matou o branco, que matou o índio, que matou o índio, que matou o branco, que matou o negro, que matou o índio, que matou o negro, que matou o negro, que matou o branco, que matou o branco. Se matará? De Ramiro de Conceição Nascimento. E aí a gente vai seguir um outro exemplo de um poema parodiado do Quadrilha, que é chamado Outra Quadrilha, do professor Firmeza. João colava de Teresa, que colava de Raimundo, que colava de Maria, que colava de Joaquim, que colava de Lili, que não colava de ninguém. João virou mendigo, Teresa indigente, Raimundo morreu de burrice, Maria não passou no vestibular, Joaquim virou jumento e Lili passou no concurso público juntamente com seu amigo Carlos, que não tinha entrado na história. Então, galera, observa que outra quadrilha, ele está mais dentro da característica parodiana, que é trazer a ironia, né? Mas a barbárie drummondiana também configura uma paródia, só que trazendo uma visão crítica a respeito de algum assunto que Ramiro Conceição Nascimento, autor de Barbárie Drummondiana, quis expor, né? Que é essa questão de um matando o outro, né? Seria essa a ideia que ele estaria trazendo. Então, eu quero que vocês observem aqui que, na hora da escrita do poema parodiado, a ideia central de rima, de métrica, até a transmissão da ideia de como foi escrito, se repete no poema original. O que se muda são os contextos. E na hora de mudar o contexto, se tiver necessidade de trocar as palavras, isso é permitido. O que você não pode, não é permitido, é você mudar a essência do texto. No caso do poema, a essência seria a ideia que está querendo transmitir, a concepção da escrita, a rima e a métrica. Então, na hora de vocês fazerem o poema parodiado, vocês precisam escolher um poema da qual você vai parodiar, trazendo um tom irônico, uma visão crítica sobre o assunto que você queira escrever. Aproveite a essência desse poema, a rima e a métrica, e só modifique o contexto. Valeu, galera? Então, os temas vão estar na folha, tá? Se orientem sobre os temas, pesquisem e boa sorte na hora da produção. Galera, a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.